Bom dia, Antônio Prado. Que Deus abençoe vocês grandemente. Acordei 4 horas da manhã, perdi o sono. E vi a tragédia em Antônio Prado. Tragédia esta que acabou com o segundo andar do Clube União, que tem uma história muito grande, que eu conheço muito bem. Graças a Deus não teve vítimas, pelo que me falaram. Pelo menos isso. Espero que o Clube União tenha seguro, porque senão vai ficar feio. Um incêndio abala a estrutura, abala as paredes, e reconstruir o segundo andar precisa de arquiteto, precisa de engenheiro para ver se não foi abalada a estrutura. O calor é intenso. É por isso que eu digo, precisamos de bombeiros altamente treinados. Os bombeiros que estão aí são voluntários, portanto não ganham nem um centavo, supõe-se. Porque nem ajuda de custo. Por quê? Porque voluntário é voluntário. Você tem gastos para ser um voluntário. Você tem que pegar o ônibus, tem que gastar, tem que se alimentar, tem que fazer treinamento. E tudo isso custa. Bom, o Clube União, eu já falei no vídeo Antônio Prado, RS Italianos na História, que eu tinha esse grupo contando a história de Antônio Prado. Essa história, eu era criança, mas lembro muito bem. O clube era uma casa de 2 andares ao lado do Ulisses Cabral. Lá funcionava tudo. Jogatina, bailes, júri, que a minha mãe fazia. E aí, alguém chamado Saturnino Francisco Anguinoni, o Chico Anguinoni, acordou um dia, tomou café lá em casa e disse: Dona Arcádia, eu vou fazer o clube novo. E fez. E nunca recebeu um elogio por isso. Só a minha mãe. Como ele conseguiu o terreno, não se sabe. A mãe sabia, mas nunca comentou. Um belo dia, minha mãe acorda com um barulhão, conversa, risada. Lá estava o Chico pegando todo o material de construção que tinha lá em casa. E levou para construir o clube. O clube foi erguido, mas não tinha dinheiro para fazer o forro do salão de baile. O que o Chico fez? Foi pela cidade, pegou as folhas de coqueiro, foi lá em casa, depenou o coqueiro, jogava as folhas em cima da mãe. Ele lá em cima numa escada velha emendada, jogando as folhas e caindo em cima da mãe. A mãe brigando embaixo com ele e ele lá em cima se esborrachando de rir com aquele tamanho todo, aquele peso todo. E assim os dois viviam a amizade deles, brigando e não se largando. O Clube União, na sua inauguração, lá estava o tio Chico Anguinoni atendendo o bar, guaraná e cerveja para os adultos. A minha mãe autorizou a entrada das crianças, todo mundo foi convidado, o preço era irrisório. A tia Gema e a empregada que ela tinha na época ajudando a fazer pastel.
Nunca fizeram tanto pastel na vida. A criançada comendo pastel, tomando guaraná, que era o refrigerante que tinha na época. Os adultos dançando, conversando, brincando, tomando cerveja. E foi uma beleza o baile. Minha mãe estava presente, eu também. Eu tinha acho que 5 anos de idade. Aquela tesoura do telhado cheia de folha de coqueiro. E com o dinheiro que entrou do baile, tinha dinheiro para comprar o forro. E o Chico, com tudo que ele fez pela cidade, nunca foi homenageado. E olha, o tio Chico era de primeira. Estava metido em tudo. Nunca foi político, mas sempre se metia em tudo. A cooperativa de maçã, quem criou foi ele. Não tinha padre, freira, ninguém metido na história. E quem ajudava ele a tomar iniciativa das coisas, documentação e coisa e tal, era a mãe. Porque era a pessoa na época que sabia sobre leis e documentos. Porque ela tinha o fórum e o cartório para governar. E era uma das poucas pessoas que eram autoridade na cidade. A minha mãe e o prefeito. Só. Não tinha mais nada. O Chico veio de Nova Roma, hoje Nova Roma do Sul, e comprou o terreno lateral porque a minha mãe vendeu com gosto, por causa da briga entre Broglie e Citon e Postali, que existia em 1600, 1700 na Itália por causa de terras. E a gente nunca pôde ser amigo da Evelyn, da Séries, do Juvenal, da Flávia, de todo mundo, por causa dessa briga. Eu passei a adolescência implorando para a mãe acabar com isso. E essa briga foi acabando lentamente. Graças a Deus. Eu estava na faculdade quando o pai da Flávia, Citon, morreu e a briga acabou. É o que eu sempre digo, as brigas das famílias lá na Itália não tem nada a ver com nós. Mas a minha mãe era cabeça dura. O Chico instalou a primeira loja de materiais de construção e alguns eletrodomésticos. Foi a primeira loja da cidade. Depois a loja se transformou em eletrodomésticos e lá perto da rodoviária foi a loja de materiais de construção, o depósito. A loja era um luxo. Tudo do bom e do melhor que era lançado estava na loja do Chico. E é claro, ia parar tudo lá em casa, né? Que a minha mãe comprava. Porque eram coisas de primeira linha. E muito bonitas. Então está aí um pouco da história. Lamentável, porque o Chico nunca foi homenageado. E vocês nem imaginem o que esse homem já fez pela cidade. Pena que morreu cedo, e eu sinto muita falta dele. Um grande abraço, um grande beijo aos pradenses e principalmente à família Anguinoni. Amo vocês.